aquilo que eu quero falar sobre hoje, que o reino de Deus não é alcançado sem batalha. Sem batalha. Não é canja, não é fácil conquistar. Vitória significa primeira luta. Qualquer coisa de valor, então a luta também é maior. Se é uma coisa de pequeno valor, então não é uma grande luta. Não há muita resistência, mas mais resistência, mais batalha espiritual, mais é o valor. Se tem enfrentado gigantes, se tem enfrentado grandes barreiras e grandes montanhas, então, nota, esse é o tamanho da tua vitória. Então, é um elogio quando estás a passar pelo fogo. Porque significa que o inimigo tem tanto interesse em estragar a tua vida porque ele sabe o teu potencial. Ele sabe o que Deus tem para ti. Por isso ele faz uma guerra incrível, tentando de frustrar o plano que Deus tem na tua própria vida. Essas semanas eu tenho ensinado muito sobre guerra espiritual, porque tem sido o tema em Suécia, na escola bíblica. Cada ano eu convido-me para ensinar sobre isso. E cada ano Deus dá-me mais coisas, revela mais coisas. E um moço perguntou-me, disse que, então, essa é a tua área, é a tua especialidade? Eu disse que não é a minha especialidade, mas vocês fizeram isso a minha especialidade, pedindo isso, né? E porque eu fui honrado nisso, eu fui pedindo, então Deus tem dado mais e mais e mais sobre essa área. É aquilo que eu vou ensinar hoje, é algo desde a semana passada, desde que eu acabei esse módulo da escola bíblica, que Deus tem falado comigo sobre isso mais. Porque nós estamos numa guerra. E tudo que Deus tem para nós aqui para frente tem que ser conquistada. Então não é para as bananas. Não é para pessoas que não querem lutar. Não é para pessoas que querem somente um descanso, um relaxo. É para os conquistadores. É para os guerreiros, para as pessoas que têm mais interesse em estender o reino e está disposto a pagar o preço, custe for custar. Quero que nós lemos uma passagem em Mateus. Mateus 11, versículo 12. Diz, e desde os dias de João o Batista até agora. Diz isso, até agora. Até agora. Desde João o Batista até agora. Então, é para agora? Até agora. Agora olha. Se faz violência ao reino dos céus, e pela força, sobre o poder dele. Não é? João Batista, porque aqui, né, Jesus falou dele. Desde João Batista, porque qual era a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque chegando o próximo é o reino dos céus. Ele anunciou o início de uma nova era. A chegada de um rei do céu para estabelecer aqui na terra o seu reino. Agora vamos imaginar. O reino estava a ser conquistado pelo inimigo. Houve trevas sobre a terra. A Bíblia diz em Isaías. Dias trevas sobre o povo.
O povo andando assim cegos. Aqueles mortos-vivos só andando assim, fazendo a vontade do inimigo. Conquistado, amarrado, completamente preso, escravos do inimigo. E Jesus veio como rei, não como profeta, não como pastor, mas como rei, para estabelecer o seu reino, que significa guerra. Porque ele entra numa terra hostil. Uma terra que foi roubada, porque a terra pertence ao Senhor, mas o inimigo tinha conquistado, tinha tomado posse daquilo que pertence a Deus, e agora Deus chegou à terra para tomar posse novamente, para criar legalidade, para que o seu reino pode estender-se para toda a terra, para acabar com os argumentos que o inimigo tem, para prender e tirar o povo. Ele veio para conquistar. Okay? Por isso houve guerra. Por isso houve desde a infância, desde o bebê, o inimigo tentou matá-lo. Chegando, todo o seu caminho, com tentações, tentando desviá-lo, tentando apanhá-lo na sua rede. E Jesus conseguiu manter a sua vitória toda a sua vida. Até um ponto que ele também, como lá diz, ele tinha, para nos libertar, ele tinha de entregar-se completamente. Tomar o nosso lugar, tomar sobre si mesmo o nosso pecado. Ser repudiado por Deus. Imagina o preço que ele tem de pagar para dar-nos a capacidade de estar com Ele. O reino de Deus é um reino em que, por isso fala de violência, porque é para pessoas agressivas. A pessoas que sabem lutar, sabem resistir, sabem ficar firme, que não são viradas, não são tentadas, viradas pela qualquer desvio. Quando ele anunciou o seu reino, já começou os problemas. Houve violência. Os demônios começaram a clamar. As pessoas começaram a ficar irritadas. Todo o sistema religioso que estava a ser sustentado pelo inimigo começou a gritar ódio. Queria matá-lo. Desde o princípio, porque ele veio para abalar as coisas. Para abanar tudo que era, não é? Do campo do inimigo, para estabelecer um argumento contra o inimigo. Quando ele foi morto de uma forma injusta, porque a Bíblia fala morte do inocente, e pela sangue do inocente, a pessoa que derrama o sangue do inocente tem que pagar pelo seu próprio sangue. E esse foi aquele argumento que Jesus usou para virar as coisas contra o inimigo. Porque da nossa parte, merecemos morte, merecemos condenação, merecemos o inferno. Mas quando ele tomou o nosso lugar e ficou no nosso lugar, e o seu sangue inocente foi derramado, então a justiça de Deus virou contra Satanás. Então, o direito que ele tinha para dominar sobre nós foi quebrado. Por isso, quando nós clamamos o sangue de Jesus e aplicamos o sangue de Jesus na nossa vida, é a desfazer os argumentos do inimigo.
Vamos para Romanos 16. Romanos 16, versículo 22. Não, não é essa. Vinte e dois, já. Ups, não. Quando diz o Deus da paz esmagará Satanás, onde fica isso? O Deus da paz. 22. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, a autoridade dada a Jesus agora passou para nós. Para que nós podemos pôr Satanás debaixo dos nossos pés. Para que nós podemos ter autoridade para esmagar, para destruir as suas obras. Mas nota, e essa só veio a mim em revelação essa semana. Eu não tinha notado isso. Ele diz o Deus de paz. Não diz o Deus da guerra. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então como que ele vai fazer isso? Nós aquilo que foi ensinado pelo Clive, que o reino de Deus é de paz, de alegria e justiça no Espírito Santo. Isso é Romanos 14. Deus de paz, é o reino de paz. Como é possível o reino de paz ser agressivo contra o inimigo? Porque nós pensamos que paz é ser pacífico. É não fazer nada. Ser uma almofada. Onde está? Paz. Ficamos assim na boa. Mas o Deus da paz vence o inimigo. Baixa os nossos pés. Como essa funciona? Como que o reino de paz pode vencer o reino das trevas? O reino das trevas vive da violência, vive da ofensa, vive de maltratos, vive de injustiça. E o reino de Deus tem que enfrentar, não fugir dele, não esconder dele, mas confrontar o reino das trevas e coloca os reinos das trevas debaixo de nossos pés com paz. Uau! Vocês entendem isso? Como é possível? Em Efésios 6 diz o seguinte, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os espirituais de maldade nos lugares celestiais. O reino de Deus entra. O reino de Deus, o inimigo não são as pessoas presas. Não são as vítimas.
Não são as pessoas amarradas pelo inimigo. Não são as pessoas usadas pelo inimigo. A nossa luta é contra quem que fez. Quem que amarrou. Quem que dominou. Quem que... a população. A nossa luta é contra os espirituais. Contra os demônios. Contra aquilo que está para trás de toda maldade. Então, fazendo isso, fazendo esse tipo de guerra, não podemos usar armas carnais. Não podemos ser carnal. Outras palavras. Porque em Gálatas, capítulo 5, fala das várias obras de carne. As obras de carne são aquelas armas que não vencem o inimigo, mas que o inimigo usa como argumentos contra nós. Vamos ler essas armas ou essas obras do inimigo. Lembras que o inimigo, Satanás, quando ele foi amaldiçoado por Deus, no jardim de Éden, Deus disse uma coisa àquele serpente: tu vais andar no chão e tu vais comer pó. Tu vais comer pó. E depois ele disse: Adão, ele disse que tu eras pó e vais voltar a ser pó. Que fala do nosso corpo. Fala da nossa carne. A nossa carne, e a Bíblia diz isso em Romanos 6 e capítulo 7, que está poluído ou está contaminado está debaixo da lei do pecado e da morte. Então, por isso, aquele pecado que habita em nós, nos nossos membros, da nossa carne, da nossa carne, é aquilo que Satanás vai usar para destruir o propósito que Deus tem para nós. Então ele usa-nos contra nós mesmos. Às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Por causa da carne. E não podemos vencer através da carne, mas através do Espírito. O Espírito de vida, diz em Romanos 8, versículo 2, que dá-nos vitória sobre aquele princípio ou lei de pecado e morte. É do Espírito, não da carne. Mas nós vivemos na carne. Aquela carne está sempre conosco. Temos esse dilema. Temos essa luta. Não é somente uma luta com as moscas ali fora, mas é a luta de dentro. É a luta que às vezes nos convence que somos certos, que temos razão. É aquela luta que nos convence de ter as atitudes erradas. É aquela luta, aquela força em nós que quer que nós vingamos, que nós levantamos a mão, levantamos a voz, gritamos, entramos em violência. Gálatas 5 diz que as obras da carne, versículo 19, são essas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas são as armas do inimigo. E se nós movemos nesta área, se nós praticamos essas áreas, a Bíblia diz, e não somente, há outros. As outras são tudo que tem a ver conosco, com a nossa própria exaltação, pela nossa própria eu. Ele usa isso para destruir ou para impedir o avanço do reino da paz. Paulo continua, em versículo 22, com essa
essa palavra mas. Eu gosto dessa palavra. Porque fala sobre como que o inimigo opera, mas ele diz mas. E depois ele diz, o fruto está no singular. Porque se tem um, tem todos. E se não tem um, não tem nada. Ok? Temos que entender isso. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então já temos a diferença. Mas nós temos que entender que o nosso objetivo, o destino de Deus é estender o seu reino. Ele começou com cada um de vocês. Começou essa obra. O reino de Deus chegou até nós. Nós recebemos o rei na nossa vida, que significa há um trono só. Eu não posso sentar no trono da minha vida. Eu tenho que sair do trono e deixar Deus reinar. Ele assenta no trono, o reino de Deus chegou até nós. O reino de paz, o reino da alegria, o reino do amor, a justiça agora chegou em nós. E agora nós podemos vencer toda aquela contaminação do inimigo e do reino das trevas que ainda habita nos nossos membros. Então a primeira conquista é em nós mesmos. Temos que conquistar a nós. Porque Deus quer multiplicar uma vida já conquistada, não uma vida presa. Ele quer nos libertar para que nós podemos passar essa liberdade e a experiência no Senhor, no Espírito, para os outros. Imagina a intensidade dessa luta. Porque o inimigo não quer largar nenhuma pessoa. Não quer. Quer destruir. Então manda demônios a saltar cabeça a cabeça, cabeça a cabeça, tentando de incentivar a carne a picar. E porque nós estamos assim, imagina, não é? Nossa menina é tão fofa. Ela tem tanto Jesus. Mas imagina, se eu começo a picar, e chegar um tempo que ela diz, basta! E levanta. Não é? Já é vencida. Aquele espírito querem derrubar usando a carne que está em nós. Ele usa aquilo que é tão perto contra nós. E nós agimos na carne pensando que é justiça. Tenho direito. Tenho que me defender. É uma guerra, mas é guerra carnal. E todos perdem. Não é? Por isso, do Espírito, vence o carne pelo fruto. O fruto do Espírito é uma arma. Quando tu amas a quem que te pica, quando tu falas bem a quem que fala mal de ti, quando tu consegues abençoar a quem que te amaldiçoou, quando tu dás a quem que te roubou, quando tu perdoas quando eles não merecem e nem têm pedido, quando
Quando tu ages com o fruto do Espírito, é a forma de crucificar a tua carne e o inimigo não tem armas, não tem força. Por isso, ficas livre e também consegues estender e mudar a atmosfera, mudar a tua família, mudar a tua área, a vizinhança, o teu trabalho. Não é? Quando entendemos isso, nós podemos fazer declarações que têm poder. Sem entender essa área, podemos ter todas as confissões certinhas, mas ainda não tem efeito. Porque até tem efeito na tua vida, não vai ter efeito na tua família. Não vai ter efeito na tua vizinhança, no seu trabalho. Conquista é aqui. Tem que fazer decisões. De não ser levado àquele sorrilho, aquela armadura, aquela sorrilho do inimigo. Fica com os olhos abertos. Em 30 anos nós temos visto muitas pessoas alcançadas e muitas pessoas também enganadas. E pior agora do que antes. Não é? É o tempo de dizer a nós mesmos, não, eu estou chamado para estender o reino juntos. Ninguém estende sozinho. Porque o fruto do Espírito envolve a comunidade, envolve ligações, envolve estar juntos com o povo de Deus, envolve união. Porque é o fruto que manifesta em relações. Sabe que é tão fácil de ser santo sozinho. É tão fácil ser uma boa pessoa sozinho. Estar com pessoas que é complicado. Porque as pessoas às vezes têm os seus problemas que nos irritam. Vocês que são casais, vocês já brigaram? Já? Não. Vocês nunca tiveram um problema assim? Não é? O que é que faz-te vencer? Ter 2 quartos? Vivem em 2 quartos separados? Essa resolve o problema? Não. O que é que resolve o problema em casa? O que é que resolve o problema no trabalho? O que é que resolve o problema? O Espírito. Nós vencemos, perdoando, nós vencemos com longanimidade, nós vencemos por paz. E paz não é passivo, no sentido que não fazer nada, é estar na cara, e dizer, eu não vou largar. Sei? Paz é dizer, vencer na cara é dizer, ei, Peter, não há nada que tu consegues fazer que eu vou ficar ofendido. Eu estou contigo para sempre. É fácil dizer isso. É fácil dizer isso. Eu fiz tantos casamentos. Vou fazer outro casamento na próxima semana. Todos dizem a mesma coisa. Até a morte não me separa. Não é? Eu vou amar-te até o fim. E no corpo de Cristo, o irmão, eu amo. E nós abraçamos e tudo isso, até o primeiro conflito, e depois aparece tudo, não é? Negro, não é? Mas é aquela violência do reino que os violentos vão tomar posse. Os que não largam, os que não viram as costas, os que não escondem, os que não fogem, mas que ficam na cara e dizem, Patrícia, estou contigo até o fim. Teus altos e baixos não há problema. Não me escandaliza.
estou contigo porque eu te amo. Mas essa é a verdade. Cada pessoa é importante. Que vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena dar a nossa vida. Vale a pena. Mas tem que ser conquistada porque há toda razão carnal, para proteger a mim mesmo. Para encontrar um caminho mais fácil. Mas fazendo isso nunca conquistamos nada. Até que nós damos mais argumentos ao inimigo para nos derrotar na próxima vez. Não é? Vez após vez. Nós temos que permanecer firmes. Vamos para Apocalipse. Capítulo 12. Versículo 10 e 11 fala sobre os argumentos que o inimigo tem. Levanta acusações vezes após vezes. É tão fácil de ouvir e concordar e dizer, tem razão. Não é? Porque ele acusa. Ele acusa com razão. Ele acusa com lógica. Ele acusa com fatos. Mas a Bíblia diz em versículo 12, mas eles, a igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro. É aquilo que Jesus fez. Pelo sangue do Cordeiro. Pela palavra do seu testemunho. O seu testemunho daquilo que o sangue de Jesus fez por mim. Ok? O que é que o sangue de Jesus fez por ti? Esse é o teu testemunho. É a tua confissão. É a tua declaração. Então tu declaras, não é? Que fomos libertos do mal do inimigo e que habitamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, que nós fazemos parte da sua família, é por causa do sangue de Jesus. Nós fomos libertos, não somente da mão do inimigo, mas fomos libertos para entrar numa família. Nós confessamos que os nossos pecados foram perdoados, porque não há perdão se não for derramamento do sangue. Então nós confessamos que os nossos pecados, porque não escondemos o facto que pecamos, todos pecam. Já vou ouvir um pregador muito famoso, até que nem gosto de ouvir essas coisas, mas que prega agora que os crentes não têm que pedir perdão. Porque só pedir uma vez, quando for salvo, basta para toda a vida. Eu não sei o que ele faz com o resto da Bíblia. Mas em 1 João 1,9 diz que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, limpar-nos de toda a injustiça. E depois se diz logo a seguir, se diz que não tem pecados, estás a mentir. E a verdade não está em nós. Então temos que assumir, porque para confessar os nossos pecados é assumir que nós somos perfeitos, estamos a ser aperfeiçoados, nós falhamos e nós temos que ser responsáveis sobre a nossa vida e pedir perdão. E deixa o sangue de Jesus nos levar. E não só isso, tem que lembrar que a mesma coisa acontece com os outros. Então tem que ter a mesma graça, não somente sobre a tua vida, mas sobre a vida dos outros. Por isso nós perdoamos as pessoas que fazem mal a nós. Porque o sangue de Jesus foi derramado para acabar os argumentos. Se nós não aplicamos o sangue de Jesus, os argumentos ficam no ar e que nos impedem. Terceira, que o sangue de Jesus foi derramado para levar-nos a ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Que o sangue de Jesus foi derramado para isso. O fato que a igreja existe é por causa do sangue de Jesus.
Senão, não há razão de existir. Somos muito diferentes. Somos de nações diferentes, somos de cores diferentes, somos de línguas diferentes. É incrível a quantidade de diferenças que existe entre nós, mas por causa do sangue de Jesus, nós ultrapassamos as diferenças e nós somos unidos num corpo só. É incrível mesmo. Temos que declarar isso. Aplicar o sangue de Jesus. Sabe que quando Moisés foi mandado por Deus para que o povo ser livre do anjo da morte, ele tinha de pegar naqueles ramos, aplicando o sangue sobre a porta da sua casa. Não é somente derramar o sangue do cordeiro, mas o sangue tinha de ser aplicado. Por isso, aplicamos. Nós confessamos o sangue sobre a nossa comunhão. Nós somos a igreja, Logos, né? Logos, comunhão cristã. Porque pelo sangue de Jesus nós temos comunhão uns com os outros. Lute para isso. Porque há uma guerra contra isso. Tem que lutar. Tem que lutar com o sangue de Jesus. Tem que aplicar o sangue de Jesus. 4. Fomos feitos a justiça de Deus pelo sangue de Jesus. Não é justiça pelas nossas obras, pela nossa sinceridade, pela nossa maturidade, pelo nosso tempo na igreja. Não é por a nossa categoria, pela nossa formação. É pelo sangue de Jesus. Nós somos justos. Fomos feitos justiça por Deus. Então não gloria nos teus sucessos. Só gloria no sangue de Jesus. E depois, número 5, nós fomos santificados, separados por Deus, pelo sangue de Jesus. Não é uma série das obras que nos santifica. É o sangue de Jesus que nos santifica. Isso requer humildade. E essa faz parte do fruto do Espírito. Por isso, o fruto do Espírito é uma arma poderosa. É uma arma. Ele não tem nada a dizer com pessoas que amam uns aos outros. Ele não tem nada. Ele não consegue levantar argumento quando nós regozijamos e celebramos e gozamos, porque o gozo, a alegria do Senhor é a nossa força. É que pertence ao reino do Senhor. Ele não tem posse, ele não tem hipótese. É. E depois diz em Apocalipse 12, versículo 11, ele diz, pela palavra do seu testemunho, e que não amaram as suas vidas até a morte. Essa fala da dedicação. Então são 3 coisas que vencem o inimigo. O sangue de Jesus, a nossa confissão, a nossa testemunho acerca daquilo que o sangue de Jesus fez por nós, a nossa aplicação do sangue e a nossa capacidade de ser dedicado. Ser fiel. Até o fim, a Bíblia diz. Até o fim. Permanecendo firme na liberdade. Gálatas 5 fala sobre nós fomos libertos para ser livre, não entrando mais uma vez na escravatura. Temos que combater no mesmo espírito, diz em Filipenses 1:27. Nós fazendo tudo, temos que ficar firme, diz em Efésios 6, versículo 13. Estás firme, Senhor. Para mim, uma vez o pastor César chamou-me ao palco. Estava num tipo painel, uma coisa, e ele fez uma pergunta a mim. Eu disse, Pastor Jim, eu sei que tu tens passado por muitas situações difíceis, e tudo isso foi em frente das multidões, né? Ele disse, mas por que tu ainda estás fiel? Por que ainda estás aqui?
Eu tenho de pensar mesmo rapidamente. O que é que eu vou responder? Depois eu comecei a pensar. Fez-me lembrar, Rui, quando tu estavas a contar o teu testemunho. A razão que eu não tenho virado as costas, eu tenho ido para uma terra mais fácil, eu tenho feito outras coisas com a minha vida, é porque Deus tirou-me da lama. Eu sou grato. Gratidão faz-nos firme. Faz-nos firme. Não é? Eu não quero virar as costas daquilo que Deus fez na minha vida. Não faz sentido. Gratidão é tão importante se nós vamos ser pessoas dedicadas. E sabe, gratidão é um fruto do Espírito. É algo tão tremendo. Mas é uma arma contra o inimigo. Quando nós conseguimos ser grato. Ser grato por pessoas que têm abençoado e contribuído para o teu crescimento. Não é? Eu tenho visto, Rui, ser um servo anos tão fiel na sua igreja. E no tempo part-time, porque ele sempre trabalhou como que fosse tempo inteiro no ministério. E part-time no trabalho. E fez coisas assim, para mim não era digno de um servo de Deus. Mas ele nunca pensou nisso. Ele era fiel. E sempre bem disposto. Sempre positivo. E agora, quantos anos está nessa igreja? 21 anos. E agora é pastor. Mas muitos anos não foi bem valorizado. Mas ele era sempre grato por aquilo que Deus tinha feito. Deu uma esposa tremenda, filhos tremendos. Os seus filhos estão tremendos. Estão a pregar a palavra agora. Não é? Eu gosto mesmo disso. Ver os nossos filhos seguir-nos. Porque esse é o fruto. E outra coisa que faz-nos firme e saber que todas as coisas contribuem para o bem. Que, em outras palavras, tudo vai correr bem. O fim da história é positivo. Eu já li o fim deste livro. É o fim. Nós vencemos. Eu já li. Por isso, porque desistimos pelo caminho, nós vencemos. Casais, não desistem. Não é? Deus tem melhor. Deus está a formar-nos, criar guerreiros que são fortes, que são firmes, que não largam, que não é? Não escuta as palavras do inimigo, não fica contaminada pelas ofensas, fica assim rígido e firme no seu lugar. E outra coisa que segura a minha vida e que eu reconheço que nada é minha. Vocês são pessoas, a igreja do pastor Jim não é a minha igreja. Alguém disse em Moçambique, lá na Beira, Hilário, pastor Jim, tu tens uma igreja aqui na Beira. Não é? Aí disse, mas como te chamas? Eu sou... A nossa igreja é logo Espanhol Cristã. Eu disse, mas eu conheço... Sim, eu ouvi-te pregar lá na Almada há alguns anos atrás. Diz, o quê?
Ele diz, irmão, vamos estabelecer, em primeiro lugar, eu não tenho igreja. Eu sirvo a igreja. Não é minha. Ele diz, Senhor, então faz favor, tira o meu nome desse lugar. Essa não é minha. Não estou a colecionar a igreja, não estou a tentar criar o meu ministério. Estou a servir aquilo que Deus quer. Sabe, quando nós temos essa atitude, podemos ficar firmes. Porque nós estamos a ser levados pelas grandes ambições. Não é? Somos firmes. Dedicação é aquela parte da guerra espiritual que muitas pessoas passam para cima. Não dá muito valor. Dão mais valor de intercessão, das outras coisas, mas não dá valor àquilo que é dependente dos outros. Diz e, não o. Diz e. Não ama a sua vida até a morte. São firmes. Há uma igreja, um pastor aqui, o pastor Luís, que tem passado pelo espaço do Algarve, pegando numa igreja complicada e depois com muitas situações a acontecer logo que fica nas suas mãos e parece que o inimigo lançou acima daquilo. Mas sabe que é uma coisa que eu admiro? Ele não largou. Ele tem sido fiel. E a sua família está com ele. É um testemunho. E pastor Luís, tu vais ver os sonhos realizados. E sabe que eu creio que os teus sonhos são grandes. Porque tu não sonhas somente sobre o tamanho da tua igreja. Tu sonhas sobre o alcance de toda a margem sul. E é uma vitória que vai ser tu e a tua família que vão realizar, vão participar. Não vai ser somente de lado ou um espectador. E que Deus vai fazer independentemente de ti. Mas por causa da tua fidelidade, é o argumento que tu tens contra o inimigo. E quando tu aplicas o sangue de Jesus, o inimigo não tem poder. Porque tu tens a história da fidelidade. És uma pessoa dedicada. Vitória não é só para pessoas que dizem algumas palavras. É pelo conteúdo de uma vida dedicada em servir o Senhor. Seja qual for. Seja qual for o posto, seja qual for o ambiente. Tudo no altar. E que nós dizemos, sim, Senhor. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar não pela carne, não pela minha carisma, não pela força da minha personalidade, porque nós podemos influenciar muito com a nossa própria personalidade, mas conquistar pelo fruto do Espírito Santo é tão importante. Lembra que eu disse? É o fruto que significa que tu tens tu tens todos. Se não tem não tem nada. Alguns, eu tenho amor, mas paciência não tenho. Então não tens amor também. Porque o amor é paciente. Eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Então não tem nada. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é. Então por isso nós
Escondemos-nos nele. Por isso nós procuramos o bem, fazemos tudo para que todos possam crescer, para que todos possam andar bem. Nós apoiamos, não travamos, nós apoiamos, não brigamos, nós fazemos tudo. Porque a nossa igreja é uma igreja que conquista. Já conquistamos muitas lutas no passado e vamos conquistar ainda mais. E nós vamos ver vitórias após vitórias. Mas essas vitórias começam conosco. A nossa vitória. E o nosso compromisso a andar juntos, fazendo conquistas juntos. Graças a Deus. E eu creio. Não vai ser somente eu a passear pelas nações. Vocês vão ser usados para tocar as nações. Estender o reino. Estender. Onde haver maldição, vamos acabar com isso. Onde haver doença, vamos acabar com isso. Vamos estender a mão do amor, vamos estender a mão do perdão, vamos estender, não com a nossa carne, não com a nossa violência, mas com o fruto do Espírito. Amém?